Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal e hoje vai ser uma aula temática no tema de Páscoa. Então baixa os materiais que vão estar na descrição do vídeo e vem comigo. Vamos utilizar aí no máximo 3 fontes para esse tipo de criativo e a medida é 1080 na largura e na altura 1350. Então você já pode criar aí o seu documento. Se você já utiliza o Photoshop, eu vou deixar esse documento pronto aqui com as linhas guias, tudo preparado para você. Mas antes, confere sua inscrição no canal para continuar essa aula e para você assistir mais de 500 vídeos já gravados aqui, é só se inscrever e deixar um comentário caso você tenha dúvida até assistir do começo até o fim essa aula. Você vai ver que arte top que nós vamos desenvolver aqui juntos. Bom, com o Photoshop já criado, e você provavelmente já fez isso, você vai adicionar as guias, que caso você esteja utilizando outro aplicativo, você vai colocar essa medida aqui, ó. Vai vir aqui, ó, colocar novo layout de guias, linhas e colunas 2, margem em 50 pixels, certo? Para a aula de hoje, e a cor vai depender muito aí da tonalidade que você pode mudar quando terminar essa aula. Aqui eu vou deixar preto, que é o padrão para esse criativo, que vai ser um tema claro. E claro, materiais. Vou vir aqui, e você pode observar que nós já temos já o nosso criativo salvo no nosso computador. Vamos arrastar primeiro o elemento. Eu vou avisar aqui já do começo. Vamos criar toda a estrutura e depois vamos para as finalizações, para você ter o desenvolvimento claro aí na sua mente de como a gente vai fazer isso daí e vai te ajudar ainda mais nos outros criativos que você pode fazer aí na sua casa. Adicionei o elemento, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou diminuir. Vou deixar mais ou menos com esse tamanho aqui, um pouquinho na parte superior, certo? Vou pressionar aqui Ctrl 0 para expandir mais o nosso projeto. E aqui onde está Layer 0, e provavelmente o seu também deve estar desbloqueado, você vai vir aqui nos ajustes de camada e vai selecionar cor sólida. Selecionou a cor sólida, nós vamos colocar aqui mais ou menos esse cinza aqui, certo? Porque depois nós vamos adicionar a tonalidade de finalização de brilho que vai dar toda a diferença aqui. Então permanece com esse cinza e também a mesma tonalidade que nós vamos utilizar para os nossos textos. Então vou vir aqui, vou adicionar o cinza, vou copiar só esse código para deixar reservado aqui. Vou deletar a camada 0 e duplicar essa base aqui, essa cor sólida. Feito isso, você vem para a ferramenta de pincel, ferramenta aí com a tecla e atalho B de bola, você pressiona, segura o Alt, botão esquerdo do mouse, né, direito do mouse, aumenta aqui, ó, e diminui o tamanho, arrastando para a direita, e para cima e para baixo você controla a dureza, coisa que você pode adicionar também, clicando com o botão direito e configurando através desse painel. Bom, aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos revelar a parte superior. Vou vir aqui com a cor preta e vou revelar a parte superior. Ou você pode fazer ao contrário, pode ficar à vontade. Pode vir aqui, ó, pressionar Alt e Delete, ferramenta agora com a cor branca, e você pode fazer isso aqui, ó. Olha só, você pode estar criando essa base. São maneiras que você tem de trabalhar com o Photoshop, e se você quiser aprender muito mais aqui do Photoshop, só acessar o nosso curso aí, acesso vitalício, 100 aulas de Photoshop e mais aulas bônus para você estar acessando lá, né, que são os módulos adicionais de social media, para você aprender a criar artes tops com uma criatividade incrível, que também ensina a técnica que eu utilizo lá. Bom, posicionou isso daqui, já vem aqui BG. E agora vamos com a ferramenta de texto, selecionar e adicionar esse mesmo cinza que está aqui, ó. Lembra aquele cinza que eu adicionei no fundo? Eu vou pegar mais ou menos a referência dele. E a nossa primeira fonte é essa daqui, ó, é o Fraternity. E eu vou estar deixando também um bloco de notas com o link das fontes para vocês. Ó, Fraternity. Eu vou colocar aqui só o nome para vocês, se vocês quiserem pesquisar, ó. Esse daqui é o nome da fonte, tá bom? Aqui eu vou colocar o nome. Você pode colocar um nome maior, porém, para essa aula aqui, eu vou deixar um nome menorzinho para você ver como é que vai se encaixar muito bem aqui nesse criativo.
Eu vou deixar aqui com uma tonalidade um pouquinho mais escura, até para combinar ali com o nosso elemento 3D. Vou deixar mais ou menos assim. Agora você vai no painel de caracteres. Se você não tiver ativo, menu janela, né? Window, e você vem em caractere. Ele vai abrir caractere e parágrafo, que são esses dois aqui. Você vai utilizar o parágrafo para fazer o alinhamento e o caractere para você mudar a fonte e a característica da mesma. Agora eu vou vir aqui, duplicar, vou deixar acima essa cópia, posicionar mais abaixo e vou colocar aqui o restante da frase, que vai ser reina. E agora vai ser uma outra fonte, uma fonte script, ou seja, característica de escrita à mão. Vou vir aqui, vou colocar, ó, é a Antro Vectra, que vai ser essa fonte aqui. Eu tenho duas aqui, né? Eu tenho duas aqui, ó. Eu tenho essa mais desenhada e tenho essa mais preenchida. Eu vou deixar essa preenchida aqui, porque provavelmente vai ficar mais interessante. Eu vou encostar aqui no nosso texto. E essa fonte aqui, galera, eu vou pegar e vou clarear mais ela. Isso, deixar mais clarinha ali. E vamos deixar um destaque também nela, para que ela se destaque à frente do texto que está abaixo, certo? Mas antes, segura com Alt do seu teclado, arrasta para baixo e vamos fazer uma cópia para colocar a nossa terceira fonte, que vai ser a Satoshi. Uma fonte muito utilizada lá no curso, então para você que já participa, você já está ligado de que eu estou falando aqui. Essa fonte aqui é top de linha para qualquer tipo de projeto, para você adicionar informações ou frase, que é nesse caso. Eu vou lá no bloco de notas e vou copiar essa frase aqui. Provavelmente eu deixei mais frase para vocês, mas se você quiser, você pode colocar aí na internet e pegar várias frases, tá bom? Coloquei essa frase aqui, vou diminuir o tamanho, posicionar aqui. E galera, nós estamos ainda na fase de montagem do criativo. Finalização é daqui a pouco, então aguarda mais um pouco aí, porque vai valer a pena com certeza. Tenho aqui agora a minha frase e com essa mesma cópia, né, com essa mesma palavra, eu vou vir aqui e vou posicionar ela abaixo com essa cópia. E aqui nós vamos adicionar o nosso arroba do Insta. E claro, você pode adicionar o ícone do Insta ou não. Eu vou optar por não adicionar e você vai ver que vai ficar muito mais clean. Vou vir aqui, arroba nome Insta, colocar nome Instagram. E claro, nós precisamos criar uma base aqui para que isso se destaque de uma forma harmoniosa com o restante do nosso criativo. Então você vai vir aqui com a ferramenta de retângulo, colocar a tonalidade, que é esse cinza, e a cor, que vai ser esse branco aqui. Eu vou até subir um pouquinho mais a escala e vou fazer o alinhamento. Fez o alinhamento. Agora nós vamos diminuir e vamos ajustar isso daqui mais. Eu vou dar até um zoom. Você pode pressionar Ctrl mais espaço e clique e arraste com o botão esquerdo do seu mouse. Vai vir aqui, ó, ajusta. Deixa eu só vir aqui. Arrastar, posicionar no centro. E agora eu vou aumentar mais isso aqui. E vamos fazer o seguinte, galera. Deixa isso daqui vinculado, deixa tudo arredondado, desvincula, coloca 0 na parte superior esquerda e na inferior direita. E vamos ter esse destaque aqui, onde você pode diminuir mais a fonte e deixar um espaçamento maior para que nós tenhamos uma visibilidade melhor. E essa daqui é uma das técnicas que também eu mostro lá no curso. Agora eu vou vir aqui, Ctrl 0, Insta. Fizemos aí o nosso segundo grupo e já já nós vamos organizar também essa parte superior aqui, em que inclusive podemos aumentar mais. Vou vir aqui, selecionar os dois, Ctrl G, tema, tema adicionado, seleciono a frase, Ctrl G, frase. Agora eu vou selecionar tudo, Insta, tema e frase, aumentar. Posicionar mais ou menos aqui para o lado e para baixo. Selecionar a nossa imagem, posicionar um pouquinho para a direita.
E olha só o que nós criamos até agora. Agora nós vamos para a parte de ambientação. E eu quero que você preste bastante atenção aqui, porque essa técnica aqui você pode estar utilizando para outros estilos, que inclusive também é abordado no nosso canal aqui que você está assistindo. Primeiramente, repetição. Nós temos várias técnicas de repetição e eu vou utilizar uma delas para finalização, porém nós já utilizamos desde o começo do vídeo, não sei se você já percebeu, tá bom? Eu vou duplicar esse nome aqui e vou posicionar ele abaixo no background. Vou aumentar, posicionar ele aqui e esse nome aqui vai ficar abaixo também no nosso elemento. Seleciono o nosso background, vai sumir o texto, normal. Vem aqui no Brightness, aqui, se o seu tiver em Hue, que é a mudança de cor, você vem em Brightness, que é esse Bzinho aqui. Você vai diminuir a escala até aparecer ali o nome. Olha só, já apareceu. Você pode vir aqui, deixar com que ele apareça e fique mais visível. Clique em OK. Agora você vai na ferramenta de texto. Clica Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Você vai fazer 3 cópias. Dependendo do tamanho, se você quiser Stories, você pode duplicar até 6 vezes. Vem aqui, painel de caractere, ajusta o espaçamento entre as linhas. Você vai deixar aí até ficar interessante, até encostar ali um C no outro. Ctrl T. Vem aqui, aumenta. Feito isso daqui, eu venho, ajusto e posiciono o nosso preenchimento em 63%, para não ficar muito destacado ali. Agora, o que é que você vai fazer? Converter em objeto inteligente. Eu tenho uma tecla de atalho aqui, porém, você pode clicar com o botão direito e vir aqui, converter para objeto inteligente. Clicou, agora sim, você vai fazer o seguinte, para dar um destaque a mais, isso daqui que vai fazer toda a diferença no seu criativo. Vamos adicionar uma sombra e um brilho para direcionar a nossa estrutura até então. Vou selecionar esse elemento, vou fazer uma cópia a partir de agora, porque vai ser interessante isso daqui para a gente destacar mais o nosso criativo. Duplica, deixa ele quietinho lá em cima, oculto, né? Tirando a visibilidade. Clica 2 vezes nesse elemento aqui. Feito isso, agora você vem em Drop Shadow ou sombra projetada, se o seu Photoshop estiver em português. Clicou, você vai adicionar aqui, que provavelmente o seu deve estar diferente, né? Deve estar a multiplicação e a cor preta. Você vem agora aqui, clica em OK. Aumenta o tamanho, posicionamento, vou colocar aqui 50. Distância eu vou aumentar. Aqui eu vou diminuir um pouco a opacidade. Se você não quiser mexer esses controles aqui, o movimento, você vem aqui diretamente na arte e você vai modificar. O meu eu vou posicionar mais ou menos assim. Aumentar um pouquinho a distância e controlar o nossa opacidade aqui para ficar interessante. Vou aumentar também o tamanho. Pronto. Clico em OK. Agora, a nossa próxima etapa é o seguinte. Nós vamos vir aqui, ó, acima dessa base que nós criamos aqui, ó, lá no começo, nós vamos criar uma camada. Essa camada vai estar vazia e você vai fazer o seguinte, clicar 2 vezes quando você criar e vai desmarcar essa opção aqui da transparência, certo? Clicou, muda o modo de mesclagem para Color Dodge ou Screen, que é tela. Ferramenta de pincel, cor branca. E se lembra que eu falei que nós vamos direcionar a luz? Então, a luz vai vir da direita para a esquerda. Por isso que essa sombra está desse jeito. Se você quiser mudar, você vai precisar mudar também o brilho. Vem aqui e adiciona. Adicionou isso daqui, galera, você vai fazer o seguinte. Preenchimento, vai reduzir o preenchimento. Duplica, coloca aqui em Color Dodge. E olha a diferença do primeiro brilho para o segundo. Um é mais intenso e outro é mais suave. Então, para isso que vai servir a mistura desses dois nessa ordem. Eu vou pegar aqui esse Color Dodge e vou diminuir mais ainda, até sumir ali aquela questão
do nome um pouquinho na parte da direita. Feito isso, você pode selecionar os dois e você pode aumentar isso daqui, ó. Pronto. E claro, modificações vão ser necessárias para esse caso aqui dessa sombra. Vou deixar ela mais intensa. Pronto. A tonalidade do nome daqui eu vou deixar mais escuro, para deixar mais destacado. Ctrl C, eu vou pegar aqui e vou aplicar essa mesma cor na base. E olha só, temos aqui a frase, o nosso Insta eu vou subir. Isso. E aquela questão ali que eu acabei esquecendo, né? É só um detalhe para você adicionar também um destaque, né? Para que não se misture. Sombra projetada, nós vamos utilizar de outra forma. Normal, opacidade 100, tamanho 0, vem aqui e ajusta para que ele fique ali em cima. Breno, tá escuro, como é que eu faço para trocar a cor? Clica aqui, adiciona a cor do fundo e olha só o destaque que você tem entre a palavra de baixo e a palavra de cima. Então é só um detalhe aí que eu gostaria de mencionar para vocês que eu acabei esquecendo. E agora nós vamos fazer o seguinte, esse BG aqui, onde tem esse elemento, nós vamos pressionar Ctrl M. O que é que isso aqui faz? Ele vai fazer com que eu destaque, né, possa destacar a tonalidade clara e escura da minha imagem. E é exatamente isso que eu vou fazer de uma forma suave. Ponto superior, cor, né, brilho da nossa imagem, de highlight. E aqui vai ser as sombras. Então, vou destacar os dois. E olha só como vai ficar o nosso criativo. Deixa eu pegar aqui essa sombra e vou diminuir um pouquinho mais, ó. Isso até aparecer aquela partezinha ali. Clicou aqui, nós temos agora esse elemento aqui, galera. Esse elemento aqui, que é basicamente igual ao outro, nós vamos pressionar Ctrl T, aumentar ele, posicionar abaixo, rotacionado, assim, pode ser até maior, desse jeito. Agora nós vamos filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Você vai colocar aqui a medida, né, o tamanho que você vê que vai ficar bem mais interessante para você. Aqui eu vou colocar 9, duplico, posiciono na parte superior. E isso daqui, galera, para ser feito com o zoom menor, igual eu estou fazendo aqui para você não ter dificuldades. E assim você vai ter uma ampla visão do criativo na fase final. Você vai vir aqui, diminuir, posicionar, e eu quero só essa partezinha aqui onde tem esse tecido. Vou aumentar e posicionar aqui. Olha só como ficou um negócio bem mais destacado para a parte central, certo? Posso vir agora aqui, Ctrl G, FX, ou você pode colocar elemento, certo? Vai ficar tudo organizado aqui. Tema, frase, Insta, eu posso subir. BG, eu posso vir aqui na cor branca e adicionar um pouquinho na parte aqui, ó. E agora, galera, você acha que acabou, né? Não acabou ainda. Você vai pressionar Ctrl Alt Shift E do seu teclado para criar uma imagem de tudo que nós fizemos até agora. Clica com o botão direito, converte em objeto inteligente. Essa aula aqui ficou gigantesca, mas eu tenho certeza, você aprendeu bastante. Então confere sua inscrição no canal que vale muito a pena. Temos mais de 500 vídeos já gravados para você aqui. Feito essa etapa aqui, você vai pressionar Ctrl Shift A. Nós vamos agora para o filtro de câmera RAW. E aqui, galera, que tá o pulo do gato da maioria das artes que você vê no Instagram, que tem aquele detalhe incrível. Breno, aquele detalhe de grain, né, que é aqui, ó, aqueles pontilhados, como eu faço? Galera, os caras fazem tudo aqui, certo? Os designers que você vê aí no Insta, que não mostra nada no YouTube, realmente é isso daqui que ele mostra, que ele faz no caso. É esse painelzinho aqui que tem toda a configuração. Você pode optar por modificar cor, intensidade, né? Seleção de automático, onde o Photoshop vai ver aí qual é a parte que pode ser melhorada. Na maioria dos casos, isso daqui não vai funcionar, como você acabou de ver, ó. Olha só, uma arte clara para uma arte muito escura. Esse não é o intuito.
Então, o que é que você vai fazer aqui para esse criativo? Adiciona apenas 7 no granulado e você vai vir aqui na vibração da cor e colocar em mais 6. A textura você vai aumentar para mais 5 e é só isso que você precisa. Clique em OK e aqui está o seu criativo já finalizado. Exportação. Ctrl Alt Shift W. PNG, clique em exportar e seleciona qual é o local que você quer salvar no seu computador. E assim nós finalizamos o nosso projeto de hoje, certo? Um tema aqui bem interessante para você aprender do começo ao fim como é estruturado esse criativo. Lembrando, não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, deixa o like para fortalecer o canal. E eu vou estar deixando aí mais 2 vídeos no final para você clicar e aprender muito mais. Muito obrigado por sua participação e eu te vejo na nossa próxima aula.